Eu sei que talvez você já tenha visto algum vídeo meu falando sobre o problema que vocês têm em resumir, né? Eu recebo bastante reclamação sobre isso, Kátia. Há dicas de como eu faço os meus resumos. Eu entendo também da dificuldade que muitos têm de imprimir materiais imensos. E fica aqui a minha crítica a diversos cursinhos que precisam, a partir de agora, ainda mais com esse conhecimento que está chegando com tanta facilidade e informando as pessoas que compram o material de vocês, é muito importante, porque alguns dizem que oferece o material resumido, mas ainda assim esse material resumido está muito grande, né? Já se sabe a importância de montar um bom material de volta para as revisões, o que dependendo do curso ou do concurso que a pessoa vai prestar, ela fica muito mais preocupada em anotar tudo e ficar pausando o que o professor fala em aula, ao invés de aproveitar aquele momento para de fato entender o que está sendo explicado. Então ela corre copiar um monte para só depois pegar e ler novamente esse caderno. E muitas das vezes não faz isso. O caderno vai se acumulando e ela vai fazer questões, sendo que a base inicial é a mais importante de todas, porque isso vai fazer com que você não precise fazer tantas revisões, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de materiais que eu monto para os meus estudos e eu oriento também os meus alunos. Aqui você está vendo um PDF, né? Nesse PDF você vê que tem algumas anotações. Peguei só esse como exemplo, mas eu tenho outros PDFs que eu imprimo só a frente e atrás fica em branco. Eu transformo isso aqui no meu caderno, né? Para facilitar um pouco mais as minhas coisas. Você vai ver também como um exemplo nesse iPad aqui. Já vê que tá um pouquinho surrado, porque eu realmente uso ele bastante. Aqui tem um livro que eu baixei. Então eu leio, eu coloco uns grifos. E depois aquilo que eu entendi, eu vou e gravo. Para que quando eu voltar aqui, eu escute. Apesar de eu ter um estilo de aprendizagem muito mais voltado para o sinestésico, eu tenho procurado também trabalhar plasticidade cerebral, porque a gente consegue mudanças no nosso cérebro, diferente daquilo que estamos acostumados com bastante treino. E também tem um livro em que eu mostro para vocês, é um livro de bioquímica, de um curso que eu fiz, bases bioquímicas e fisiológicas. E aí eu precisava ler principalmente algumas coisas sobre a vitamina D. Então eu via a aula com ele aberto e fazia as anotações aqui também. A única coisa que depois eu fiz, eu peguei algumas fichinhas, que eu não achei as fichas desse aqui, porque já faz tempo que eu estudei. Pegava nessas fichinhas e anotava essas palavras-chave e deixei dentro do livro para facilitar também a minha evocação e entender e revisar o conteúdo. Mas voltando aqui comigo. Aí você fala assim para mim, mas Kátia, imprimir material é muito caro, é a realidade, né? Seja para vestibular, seja para escola, seja, enfim, para faculdade, concursos. Eu sei que fica caro e a maior parte de vocês optam em deixar no computador para fazer os grifos, né? Hoje em dia até tá um pouco melhor, porque você tem como dividir a tela. Eu não sou boa em fazer isso, mas eu acho que já dá para dividir a tela enquanto o professor está dando a aula e você está com o PDF aberto e ali em conjunto você faz as anotações. O problema de fazer somente esses grifos, se você voltar com uma boa repetição ativa, interagindo bem com o PDF, porque estudo ativo tem alguns equívocos. O estudo ativo é quando você interage com o seu material. É quando você termina de estudar e você consegue fechar os olhos e explicar aquilo que foi estudado. Entendeu? Caso contrário, não é ativo. Você está de modo passivo estudando este conteúdo, tá bom? Então, fica aqui mais essa observação. Então, você está ali no computador. O ideal é que você escreva, a gente já sabe, né? O ideal é que você imprima esse material, veja as aulas, grife, faça rabiscos em cima, de um modo que você concentre ali a sua volta e também as suas revisões. Esse é o ideal, tá bom? Mas, Kátia, no computador não é a mesma coisa? Sim, desde que de fato você consiga criar um roteiro de revisão e você consiga voltar diversas vezes para memorizar. E não só aquela leitura passiva, lendo ali, fechando os olhos e explicando
tudo que ficou naquele lugar só. Esse tempo atrás eu peguei um material de uma aluna que ficou maravilhoso, eu até coloquei aqui no canal. Eu coloquei assim, o melhor material para TRTs, mas a verdade serve para tudo. E ela criou um material, só que um material tão perfeito, mas tão elaborado, que aquilo também ia prejudicar a revisão dela. E aí a avaliação que eu fiz em cima do material dela foi: tá tudo maravilhoso, tá muito perfeito. Só que se todo esse monte de informação e de material que você usou, se você tivesse um único lugar só, um PDF, por exemplo, ou seu Vadmec, com um caderno de letras de lei com espaço para você escrever em cima, ou um livro, ou uma apostila, e todas essas informações, vamos por direito, jurisprudência, que ficaram todas deslocadas, se tivesse num local só, você colocasse em post-it, colocasse as fichas por dentro e soubesse que é esse material que todo mês você teria que estar voltando várias e várias vezes para revisar de modo ativo, sem ser apenas questões, porque também tem que ter estratégia para fazer questões. Só as questões não vão ser o suficiente, porque você também tem que dominar as questões fáceis, né? Depois eu quero gravar um vídeo também explicando a sequência que você precisa fazer no dia da tua prova também. Vai ser bem importante vocês prestarem atenção nesse vídeo que eu vou colocar aqui para vocês. Eu andei dando também uma dica, claro, nem todo mundo tem a oportunidade de poder comprar isso daqui, né? Esse aqui eu ainda ganhei de presente, tá todo surradinho aqui, mas eu não abandono ele por nada, principalmente quando eu tenho que fazer pesquisas em livros. Daquela forma, grifo, compreendo, depois eu gravo a minha voz. Mas eu vi algumas pessoas dando dica para quem não tem como investir caro em tablets agora, que sai acima de R$1.000 um tablet bom com caneta, mesa digitalizadora. Então, você tendo uma mesa digitalizadora, você também vai pesquisar, vai pegar o tema aqui, você vai encontrar no YouTube várias pessoas explicando como usar a mesa digitalizadora para estudar. E aí aquela ação motora, que é muito importante para te deixar muito ativo em cima do material, vai fazer com que você melhore sem ter que imprimir tanto material. E eu acredito que você paga na Amazon, por exemplo, uns 200, 250 reais. Vá lá pesquisar, eu acho que vale muito a pena, porque se bobear, sai muito mais barato do que imprimir todo o seu material. Então fica aqui a minha sugestão. Então, você tá ali com a aula aberta, tá com o seu PDF aberto do lado, usando só o computador, com uma mesa digitalizadora, você vai escrever em conjunto. Desse modo, o teu cérebro, ele vai estar ativando ações motoras em conjunto e deixando o seu processo de atenção focada muito mais alerta. Alguns de vocês falaram assim para mim: e ver videoaulas no 2.0? Se você ver videoaulas no 2.0 e ficar grifando, correndo, e depois você parar e perguntar para você o que você estudou e não conseguir explicar, você também está se enganando. O importante é que você aproveite o seu horário, que você está ali vendo videoaula, que você está ali na aula presencial, e que você aproveite esse horário para entender. Não vá lá para copiar, não vá lá para correr com o assunto para depois trazer na sua casa, né? Vamos supor, se você está 3 horas no cursinho, 2 horas no cursinho, viu 1 hora, é hora contabilizada de estudos, e você precisa compreender isso. Não pegar lá porque vira um desperdício. Se você volta para tua casa e você não consegue explicar o que o professor ensinou, você desperdiçou esse seu horário. Não desperdicei no todo. Não, verdade, não desperdiçou no todo, porque pelo menos você foi lá, grifou, pegou o material para depois trazer para tua casa estudar. Mas você imagine que maravilhoso seria se você tivesse essa consciência de estar mais ativamente, ao invés de ficar tão preocupado em copiar, depois copiar e pior, passar a limpo aquilo que copiou. Imagina só quanto de tempo com qualidade você não perde nos seus estudos, né? Diferentemente de antes de você ir para a aula, você dar uma lida nesse material, pelo menos passar o olho e verificar qual é o tema, quais são as palavras-chave, e vale até fazer umas 2 questões. Quando você for na aula, você vai estar muito mais atento, porque você se preocupou em estudar e você quer ver a explicação do professor para saber se de fato o que ele vai dizer para você, se você entendeu, ou o que ele vai dizer, você tem que colocar mais anotação aqui nos seus PDFs, nas suas anotações em geral. Pode ser caderno? Pode ser. Não é o ideal. Não é se você estiver fazendo um monte de cópia. Mas eu posso também sugestionar para você que você pesquise o método Cornell,
imprima e encaderne e vá então com esse material lá. Você pode fazer as anotações a lápis, depois, já que se você não conseguir mudar da forma que eu tô te pedindo, você apaga, depois você anota e aí segue o esquema que ensina o método Cornell. É o melhor de todas? Não é. Para você que às vezes está pegando um concurso ou outro, para você que presta vestibulares que são tão concorridos, o melhor mesmo ou é ir com o livro, ou é ir com a apostila, ou é ir com o PDF impresso mesmo, que você vai imprimindo de pouco em pouco, arruma uma pastinha e vai levando isso. Isso tem que virar o seu caderno, porque você tem que pensar na eficácia, não na estética, na beleza, na eficácia dos seus estudos, de forma que de fato você esteja aprendendo, compreendendo naquele momento. Depois você, claro, depois você vai estudar melhor na sua casa, deixando bem concentrado num único material, e você vai ver como essas dificuldades que vocês têm para revisar vão diminuir bastante. Olhe para o calhamaços de caderno que você tem. Seja honesto comigo. Você volta quantas vezes? Você não volta. É muito difícil, porque às vezes quando você está fazendo uma questão ou que você quer corrigir essa questão, você nem criou uma estrutura no seu caderno de volta para ajudar a acelerar a tua pesquisa daquela anotação maravilhosa que está ali. Agora você imagina, você tem 7 cadernos com muitas anotações legais que acabaram se perdendo. E se todas essas anotações estivessem somente numa apostila, como não ia facilitar? Porque você saberia que não perderia informações importantes e teria mais rapidez até mesmo para conseguir revisar e memorizar melhor, tá bom? Pense nisso. Beijão, abraço forte de urso.